Questão aí foi questão CESP e questão FGV. Acompanha comigo aí, ó. CESP disse, no trecho, toda uma camada quer os bens da vida. Toda uma camada. Gente, presta atenção no uso desse uma aí. Acompanha aí. Uma. Não é um numeral indefinido. Um numeral, olha. Não é um artigo indefinido aí? Uma. Certo. Só que ele age mais como especificador. Veja, ele dá mais ênfase ao contexto. Não é toda específica a camada. É toda uma camada de forma específica. Uma camada restrita. Uma camada de forma especial. Mas não é isso que está perguntando. É o seguinte. O artigo indefinido foi empregado com o item de realce. Verdade, ele realçou aí. Razão porque sua eliminação não prejudicaria a correção gramatical do texto? Olha, correção não teria nenhum prejuízo. Agora, o sentido original, bicho, prejudica? Eu tenho uma total diferença na retirada disso. Portanto, o item está considerado o que, gente? Errado. Vocês acertaram? Sim, ótimo. Sim. Vai ficar certo. Gramaticalmente está certo. Agora o sentido muda. Toda a rua e toda rua, gramaticalmente está certo. Tem coerência, só não tem sentido. O sentido igual. FGV. A frase abaixo em que o emprego do artigo mostra inadequação. Vocês marcaram que letra? Bicho, você está fazendo uma questão FGV. Isso aqui não é brinquedo não. Mas agora vamos entender o item de cada uma. Letra A. Todas as coisas que hoje se creem antiquíssima. Vamos lá. Justifica para mim o uso desse artigo aí. Por que tem as coisas? Grifa a expressão na frente, gente. Que hoje se creem antiquíssima. Esse elemento delimita o sentido do texto. Portanto, as coisas foram definidas pela expressão que hoje se creem antiquíssimas. Por isso que o uso do artigo definido está correto. Cuidado com as coisas. Que coisas são essas que eu coloquei o artigo? Que requeiram roupas novas. A expressão que requeiram coisas novas delimita o sentido de coisas, sendo correto o uso do artigo as. Todos os bons, depois de todos eu posso utilizar com ideia de generalização. Todos os bons pensamentos, dou ideia de totalidade, né? Todos os bons pensamentos estão presentes no mundo. Por que esse artigo foi utilizado no mundo? É um lugar comum. Estão lembrados do hospital, no mundo? Que mundo é esse? O mundo em que a gente vive é um lugar comum. Letra D. Em toda a separação, não tenho nem ideia de totalidade, nem ideia de qualquer. Portanto, o item foi considerado o quê? Errado. O uso do artigo seria como aí? Em toda separação. Eu não preciso desse A para indicar a totalidade, porque o toda por si só já indica. Todo mundo acertou? Letra D. Letra E. Alegria de amor dura apenas um instante, mas o sofrimento de amor dura toda a vida, toda a de forma completa. Beleza. Antes de começar o numeral, que é o nosso segmento aqui, vamos falar sobre... Não, vou falar sobre o numeral. No final eu faço a diferença entre numeral de preposição, tá certo? Gente, o uso do numeral, ele determina a quantidade de pessoas, objetos de forma... Eu quero só que você acrescente na apostila de vocês aí, determina a quantidade exata. Bote aí, por gentileza. Determina a quantidade exata. E isso faz diferença lá nos pronomes, que é a nossa próxima aula. Determina a quantidade exata de pessoas, objetos, coisas ou lugar ocupando uma dada sequência. A classificação são 4 tipos, que a gente vai falar hoje, que é o quê? Os cardinais. Gente, é importante que eu faça a diferença aqui no início. Bota na classificação aí, gente, por gentileza. Bota assim, romanos, pode colocar aí, na frente da palavra classificação. Românico e arábico. Românico e arábico. Não tem os algarismos românicos? Não é verdade? Românico, arábico. O que a gente usa? É o românico ou é o arábico, gente? Que conversa, gente? É o arábico. Eu uso quando eu vou... Vamos lá. Eu não uso com frequência esse.
Eu uso com frequência os outros, que são os arábicos. Os arábicos são o que a gente o quê? Usa, tá bom, gente? Estou explicando agora. Os arábicos se dividem, esses que a gente vai estudar agora, que são os arábicos, se dividem em cardinais, que é o quê? 1, 2, 3, 4. Ninguém tem problema, vocês sabem contar, vocês não são loucos. O problema está nos ordinais, que são o segundo. Veja a palavra, veja o radical da palavra, gente, de ordinal. É ordem. Os ordinais exemplificam o quê? A ordem dentro de um contexto. Eu digo, você foi o primeiro lugar, vai lá, segundo, terceiro, quarto. Depois que passa do 10 é que a gente fica se tremendo, né? Porque eu não vou botar uma tabela aqui só para vocês decorarem, não. Aí fica a cargo de vocês. Eu tenho, vamos lá, 10º colocado. Depois de 10º, vamos lá, esse é o que, gente? 20º, vai lá. 30º. Não, aí é 400. Vamos lá. 30º, 40º, 50º, 60º, 70 lugar não, 70º, 80º, 90º, 100º. Aí depois, o bicho pega, não é isso? 200º, 300º, 400º e por aí vai. Aí se for para casa do 1000, bicho, vamos lá, você passou no concurso e você tirou 75. Vamos lá, qual é a sua posição aqui de forma ordinal? Milésimo, vamos lá, primeiro milésimo. Aí se for o outro, ó, no concurso você ficou nessa posição. Vamos lá, você ficou nessa posição aqui no concurso. Tá feio, não? Para 2 vagas, tá ruim, né? Vamos lá. Aí eu uso o terceiro, quarto é fácil, gente. Vamos lá, o terceiro milésimo, vai. Terceiro milésimo do 100º, 35º lugar. Só que você não vai precisar decorar isso, porque você vai ficar onde? Em primeiro lugar. Não é não? É isso. Gente, eu não botei essa grade porque não tem lógica a gente fazer isso aí, porque cai muito pouco em prova. Então eu não vou botar essa grade para vocês aqui não, tá bom? Então os ordinais indicam o que, pessoal? Ordem. Os fracionários indicam o que, gente? Fração, 1/3, 1/4, não é isso? Tá aí, ó, 1/3, 1/4, meio, metade, 3/4. Os multiplicativos, o dobro, o triplo, quadruplo, quintuplo, por aí vai. Decora só essas classificações aí, ok? Ok, isso aí é mais cobrado em concursozinho de município, eles colocam muito numeral. Concurso mais a nível estadual e federal, eles não fazem isso não. Item 2, depois que eu falei dos numerais arábicos e não românicos, não é verdade? A gente vai falar sobre a morfologia deles, o estudo de como eles se comportam dentro de uma frase. Atenção aí, gente, que eu posso considerar a morfologia do numeral como numeral substantivo ou numeral adjetivo. Acompanha comigo aqui na lousa. Acompanha, veja. 2 é pá. 2 é pá. A palavra 2 aqui, ele não está ao lado de nenhum outro substantivo. Compara essa aqui, ó. 2 é pá, 2 alunos saíram. Nesse primeiro caso, o 2 é autônomo. Ele não está ao lado de um substantivo em específico. Nesse caso, o 2 tem dependência com o substantivo o que, gente? Aqui, alunos. Eu posso chamar, portanto, esse 2, por estar ao lado do seu referente, de numeral o que, gente? Adjetivo, porque ele está ao lado. E quando ele não está ao lado, ele é o único, ele é chamado de numeral o que aqui? Substantivo. É tanto que a prova tem...
Vamos lá. Ela pode ter esse conceito de localizar a palavra dois e perguntar se isso aqui tem função substantiva. Aí o menino fica doido. Como assim função substantiva? Isso aqui é um numeral? Tem, porque ele não está ao lado do seu substantivo. Ele é o único. E esse, dois alunos, grifou a palavra dois e a banca está perguntando: esse dois tem função adjetiva, sim ou não? Claro que tem função adjetiva que está ao lado do seu substantivo. Toma cuidado disso na prova. Os verdadeiros são três. Mais uma vez aqui, os três não está ao lado do seu substantivo. Ele tem função o que aqui, gente? Adjetiva. A banca pode classificar isso aqui de adjetivo. Os 20 rapazes sumiram. E aqui, gente? 20 não está ao lado da palavra rapaz? Portanto, ele é um numeral o que aqui, gente? Vocês estão escutando o que eu estou falando, gente? Isso aqui é um numeral o quê? Numeral. Por que é um numeral adjetivo nesse caso? Está ao lado do seu substantivo. Não é não? Sim. Sim. Próximo item, que é como se lê esses numerais ordinais. Às vezes causa um pouco de confusão na minha leitura dos numerais ordinais, que não tem problema nenhum. Basta você decorar uma regra bem simples. Numerais ordinais é aqueles que indicam primeiro, segundo, terceiro. Se eles vierem anterior ao substantivo, tu sempre vai ler de forma ordinal. Eu digo, o 14º Papa, veja, 14º vem antes do substantivo. O primeiro Papa também não tem ordem. Se ele vier antes, é sempre de forma ordinal. O 25º colocado, o primeiro colocado, o 13º colocado. Se o ordinal vier antes, lê sempre ordinal. O problema é quando esse ordinal vai para depois do substantivo. Se esse ordinal vier depois do substantivo, está na apostila de vocês, em exatos, reis, papas, príncipes, vamos lá, capítulos de obras literárias e séculos, se ele vier depois, até o 10 é de forma ordinal. 11º em diante, tu vai ler de forma cardinal. Vamos explicar isso no exemplo, ó. O século, está aqui o X, em algarismos romanos, e ele vem depois do substantivo, correto? Como ele está depois, de 0 a 10, ele vai ler de forma o que, gente? Ordinal. Ou seja, eu vou ler o século o que, gente? 10º. Mas a partir do 10, ou seja, a partir do 11º. Não é isso? É de 0 a 10. É isso? Oi? Artigos, partes de leis. Tá ali, eu falo já. O século X. Então, leia o século o que, pessoal? 10º. Se fosse capítulo, que é parte de obra literária, vamos lá. O capítulo 10 ou o capítulo 10º? É o 10º, gente. Parte de obra literária, século, rei e papa, de 0 a 10 é ordinal. 11º em diante, cardinal. Vamos lá. O século X, o século 10º. Se fosse XI, ficaria como? O século o quê? Século 11. Lembre que a partir do 11 eu leio de forma cardinal. João Paulo II ou João Paulo II? Ele é o João Paulo II porque até o número 10 é lido de forma ordinal. O século, eu já botei aqui, não foi? É o século 11 ou o século 11º? Nesse caso, o século é 11, por qual razão? 11 em diante, verdade. Papa Bento, 16º ou 16? Por que, gente? 16. Hã? É de 10, de 11, na verdade, é 11 em diante, né? Capítulo o quê? Capítulo 4 ou capítulo 4? Porque vem antes de 10. Capítulo 4. Dá para entender? Só que
em leis, em artigos de leis, subseções, parágrafos, incisos, é a mesma regra dessa. A única coisa é que, ao invés de ser de 0 a 10, vai de 0 o quê? A 9. É a mesma regra. Veja, o 9 está depois, o 3 está depois, o 2 está depois. Se fosse antes, né, seria sempre ordinal. Agora, como está depois? Ao invés de até 10, vai ser para 9. Então, 9 está contando. Eu vou ler isso aqui de forma o quê? Cardinal ou ordinal? Ordinal. O artigo o quê? 9º, inciso 3º, parágrafo o quê? 2º, até o 9. Vamos lá, o artigo que 12, que passou dos 9, inciso 15, parágrafo que 10. Veja que ele diminuiu, né? Se fosse aqui, seria 10º. Isso aqui cai em prova muito pouco em questão estadual. Agora, em município, cobra demais isso aqui. Podem virar a página aí, já falei com todos esses exemplos do número 3. Aliás, já terminamos o numeral, não é verdade? Antes de começar questões, tem espaço no material de vocês aí? Tem? Cadê? Tá gaiato hoje, né? Ela me chamou de gordo, agora tá me chamando de lesado. Já 2 a 0. Vamos lá. Se eu perder de novo, vamos no português, aí eu desconto. Gente, você joga sempre, então tá assim, mano a mano, né? Não, mas vamos combinar que você também tá em ordem com o corpo também não, né? Ele disse que eu tava em forma de jogador. Aí só depois colocou o adjetivo, aposentado. Mas é gaiato, né? Gente, coloca assim, faz o primeiro item no caderno de vocês, coloca assim, artigo ou... Não, na verdade não é isso não. Vou fazer um esquemazinho para vocês aqui, ó. O A, artigo, preposição ou pronome. Artigo, preposição ou pronome.
Na verdade, você só vai fazer isso aqui de forma benéfica, aliás, de forma profícua, se você tiver prática em todas as classes gramaticais. Eu vou te passar essas regrinhas aqui básicas, essas diferenças, só que tu só vai aprender de forma efetiva depois que ver regência e depois que terminar essas 10 classes gramaticais, entendendo a relação dessas palavras dentro de um contexto. Vou passar isso aqui, já estou fazendo essa observação antes. Talvez você não resolva esse problema de é preposição, é artigo ou é pronome. Pode ser até numeral o A. Ó, resolva as atividades. Letra A, B, C. 1, 2, 3. Esse é o numeral. Vou falar sobre isso. Vamos lá. Quando ele é um artigo, ele vai iniciar, aliás, vai apontar para o substantivo. Veja, vendi o carro. Esse A não é um A não, né? É um O. Deixa eu trocar isso aqui. Dá certo? Eu vou trocar o carro por um nome feminino. Não, casa não pode. A moto. A moto a você. Vendi a moto a você. Veja, quem vende, vende o que, pessoal? Algo. Quem vende, vende algo. É um verbo transitivo direto. Quem vende, vende algo. Portanto, esse A não pode ser uma preposição, porque não tem nenhum elemento anterior exigindo essa preposição. Mais uma vez, isso aqui é caso de regência, a gente tem que ver regência primeiro. Quem vende, vende, vai lá, gente. Quem vende, vende a algo ou vende algo? Vende algo. O verbo não exigiu preposição para eu considerar isso aqui uma preposição. Isso aqui é um artigo definido iniciando o substantivo moto. E esse A aqui é uma preposição ou é um artigo? Note, quem vende, vende algo a alguém. De novo, quem vende, vende algo a alguém. Ou seja, esse A foi exigência do verbo vender. Veja, quem vende, vende algo. Quando eu disse, ó, quem vende, vende algo, você não notou nenhuma preposição aí. Quem vende, vende algo. Mas quem vende, vende algo a alguém, para alguém, com alguém, sem alguém. Tenta trocar esse A por uma preposição correspondente. Vamos lá, tenta trocar pelo para. Vai lá. Vendi a moto para você. Não dá certo? Dá. Agora tenta trocar aqui por um para. Vendi para a moto a você. Que diabo é para a moto? É a moto que voa? De paraquedas não, né? Então vamos lá. A moça veio a cavalo. Gente, o A já iniciando a frase, dificilmente ele vai ser um quê? Artigo. Desculpa, uma preposição. Tenta trocar pelo para. Para a moça veio a cavalo, dá certo? Se não dá para trocar por para, é o que, gente? Aqui um artigo. A moça veio para cavalo, também não dá certo. Mas aqui não pode ser um artigo, por quê? Olha, a palavra cavalo é o quê? Não é masculino? Eu vou dizer a cavalo? Ei, eu comprei a cavalo. Não. Isso aqui, na verdade, dá a ideia de quê? De modo, gente. Não expressa a ideia de modo? A cavalo, no caso aqui, é uma preposição. Isso aqui não tem condição de ser artigo, porque o artigo concorda com o elemento posterior. Refiro-me a você. Quem se refere a algo ou a alguém. Esse a foi uma exigência do verbo referir, portanto ele é o que? Uma preposição. Refiro-me para você. Não dá certo trocar pelo para, mas ele é uma exigência do verbo transitivo indireto. Quem se refere a. Ele também é uma preposição. Faz bem à saúde. E aí? Isso aqui vai ser uma preposição ou vai ser um artigo? As duas coisas. Ó, quem faz bem a. Eu tenho o primeiro a que é uma preposição e o segundo a que é o que, gente? Aqui, um artigo aceito pela palavra saúde. Ou seja, se eu vir um azinho com uma crase em cima, com um sinal grave em cima, eu vou chamá-lo de quê? De preposição mais artigo. Então eu já sei que tem um artigo ali. Tem direito a férias. Gente, por que eu não posso chamar isso aqui de um artigo? O artigo não concorda com o seu núcleo? A palavra férias não é uma palavra que só existe no plural? Não é?
Se aqui fosse um artigo, seria como? As férias. Então você pode prestar atenção que isso aqui é o que? Uma preposição. Quem tem direito a... É uma regência nominal aqui. Isso aqui só, eu disse no início, você só vai ter maior consciência depois que você terminar as 10 classes. Eu a vi na rua. Esse a é o que, gente? É um pronome? Veja se substitui uma pessoa. Eu vi Ana na rua. Dá para substituir uma pessoa? Dá. Ou seja, o a, quando substitui uma pessoa, o a é feminino, o a masculino. Vamos lá. Você viu José? Eu digo, não, eu não o vi. Esse o é um pronome. Você viu Maria? Não, eu não a vi. Só que muita gente diz como, eu não vi ela. Aí fica uma via pequena, né? Presentei-a hoje. Presentei quem? Alguém. Presentei a moça, presentei um rapaz. Portanto, isso aqui são o que, gente? Pronomes. Quando substitui pessoas, ele é um pronome. Quer perguntar? Tem direito a férias, esse a tem casa? Não tem, porque palavras, o a sozinho diante de plural não exige crase. Agora vamos lá, se tem direito às férias, aí eu teria a crase, porque eu teria uma preposição mais o artigo feminino no plural, as. Ou seja, decora, se tem um a sozinho diante de uma palavra plural, não tem crase, a não ser que tivesse o s. Tudo bem? Posso apagar isso aqui? Posso ou não posso? Uhum. Vou deixar um tempinho para fazer, porque algumas pessoas dedicadas ao curso não fizeram. Vou criticar mesmo, vocês têm que se organizar. Aceita, né? A crítica é bom. Gente, monte um local de estudo. Veja as horas que vocês começaram a estudar. É sério mesmo. Faça um cronograma de quantas horas você estuda por dia. O mínimo é 2, candidato. Não tem como ser menos, não. Ah, Vitor, eu não tenho. Boa sorte. Abdique de alguma coisa da sua vida. Ah, eu quero deixar de jogar racha. Eu nem jogo, né? Não, mas não estou falando de você. Eu estou falando de quem deixa de jogar. Só vive lá, né? Não? Então você tem que abdicar, monte um horário de estudo, veja o quanto você está estudando, faça o cronograma de estudo, não deixa tudo na sua, não, vou do jeito que der. Conversa é essa? Vai viver a vida de Zeca Pagodinho, eu vou deixando a vida me levar? Ela leva mesmo, é pro buraco. Bom, teve um aluno meu, bicho, que passou no concurso do agente penitenciário, só que ele não sabe nada. Tem que ver que ele fala problema. Ele disse que estava com problema dos nervos, faltou a prova, mas ele passou em tudo mesmo. Eu não vou dizer o nome dele, mas ele passou mesmo, ele já assumiu a posição. E, assim, vou dizer se é um bom profissional, pelo menos em português não. Mas talvez lá ele não vai precisar tanto de português para lidar com bandido, né, dentro da prisão. Mas talvez ele tenha uma inteligência, não sei. Ele passou por mérito, pelo menos não em português. Ele não tem noção do português, ali foi mesmo na cagada mesmo, passou porque, não sei, Deus disse, vai meu filho, é a chance que eu estou lhe dando, passa, deu um empurrãozinho. Mas isso não acontece sempre, né, gente, é uma em 1 milhão. O que é que eu ia falar mesmo? O 1 do 1. Olha, existe o 1 que é um artigo e existe o 1 que é o quê? Um numeral. Eu vou colocar assim, ó. O 1 dê prioridade ao 1 como numeral. Dê prioridade a ele. E desse 1 aqui como o artigo. Gramáticos famosos tentam estabelecer a diferença entre um elemento e outro aqui, mas às vezes é difícil. Dê prioridade ao numeral. Testa primeiro para ver se tem ideia de soma. Vamos lá. Se é o seguinte, ó. Comprei um terreno. Comprei um terreno e 2 casas. Pensa nessas 2 frases aqui. Comprei um terreno e 2 casas. Esse numeral aqui me força a também considerar esse 1 aqui o quê? Como numeral. Então, sempre que esse 1 tiver em sequência numérica, você vai chamá-lo de quê, pessoal? Aqui de numeral.
Agora observa somente isso aqui. Eu comprei um terreno. Esse pode ser ideia de unidade de um terreno. Eu comprei um terreno? Pode. Tem ideia de unidade. Mas também pode ser um terreno qualquer. Eu não especifiquei, pode ser um terreno qualquer. Ou seja, quando tiver na dúvida de qualquer ou de ideia de unidade, ou seja, esse é o conselho. Na dúvida, você vai optar pelo quê? Pelo artigo. Sempre que gerar dúvida, o considere como o quê, gente? Como artigo. É só isso. Eu já tentei de todo jeito bolar uma coisa diferente, não consigo. Só vai chamar de numeral se a ideia for clara de unidade. Isso, somente. Bateu a dúvida, bicho? Vai de artigo, tá bom? Vamos fazer essa pequena atividadezinha aí.